Bem, quem diria que para mim, que falo diariamente com pessoas desconhecidas, que ia ser uma tarefa tão desafiante, seria sempre, mas eu estou certo que o Senhor estará certamente e guiará tudo aquilo que sairá da minha boca e aquilo que chegará aos corações. Eu queria começar fazendo aqui uma pequena reflexão com os irmãos. Todos nós, no nosso dia-a-dia, certamente já sentimos indiferença, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na rua, no fundo, em qualquer lado que nós possamos ir. E se formos honestos, nós, de alguma forma, também já o fizemos para com alguma pessoa. Seja de forma mais propositada ou não, a realidade é algo que acontece muito facilmente. E por serem situações que acontecem tão rápidas, de uma forma tão intuitiva no nosso dia-a-dia, nós raramente nos paramos para pensar o que é que um comportamento desses revela do nosso coração. O que é que um comportamento que tem como principal problema a indiferença, tratar com indiferença alguém, o que é que isso revela do nosso coração? Eu queria que guardássemos esta pergunta para depois, eventualmente, acredito que no final da mensagem teremos certamente resposta, é esse o meu objetivo. Acredito que teremos resposta a esta pergunta. E no seguimento dessa pergunta, eu gostava que pudessem ficar de pé e abrir comigo em Tiago, capítulo 2. E vamos ler os primeiros 13 versículos. Meus irmãos, não tenhais a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu senta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, te queremos agradecer, Senhor, pelo acesso que tu nos dás à tua palavra, Senhor, porque nós acreditamos que ela é fiel e que é a verdade absoluta. E nós queremos que tu, nesta noite, Senhor, possas tocar os nossos corações, Senhor, com aquilo que tu tens para nós esta noite. É o nosso desejo em nome de Jesus. Portanto, antes de entrarmos no texto propriamente dito e muito rapidamente, eu gostava de fazer uma pequena contextualização daquilo que se está a passar e porque é que chegamos a este momento e de onde é que vem esta carta em Tiago. É curioso porque nós, nos últimos domingos, temos vindo a retratar episódios que se encontram mais ou menos dentro da mesma janela temporal, em Atos. Portanto, este texto acaba por ser dirigido aos judeus que estavam dispersos. Portanto, como nós temos vindo a ver, também um bocadinho motivado por aquilo que aconteceu com a morte de Estevão. E Tiago vem retratando uma ideia muito própria, e principalmente no capítulo 1 e mais, de uma forma mais assente, digamos assim, mais explícita no capítulo 2, da relação entre as obras e a fé, algo que depois, em alguns momentos, até combatido e colocado lado a lado com a mensagem de Paulo, noutros campos.
E portanto, ele menciona inclusivamente, não precisam de abrir, se estiverem perto podem acompanhar comigo, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz inclusivamente, antes de entrarmos no capítulo 2, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele depois do versículo 13, a partir do versículo 14, ele vai demarcar realmente ainda mais esta ideia de que uma fé sem obras é uma fé morta. Portanto, e essa é a grande tónica, digamos assim, que leva depois a este exemplo que nós vamos retratar, que é algo em específico, como vimos. E, portanto, basicamente o que Tiago estava a dizer era que não faria sentido, ou não era compatível alguém dizer que tinha a sua fé firmada em Jesus, ou que era filho de Deus, e que as suas obras, no fundo, não manifestavam isso na prática. É isso que Tiago está a dizer. E, portanto, ele, em estilo quase de tese e de título, ele menciona logo no início, e se calhar as vossas traduções estão diferentes, nem sei como estará aqui, mas no versículo 1 ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Portanto, no meu caso está mencionada a acessão de pessoas, há outras traduções em que tem outros termos. Eu gosto muito da acessão de pessoas porque acho que nos encaminha muito bem para este exemplo que Tiago dá. Inclusivamente, a tradução que nós temos, que vem do hebraico, da acessão, tem exatamente a ver com isto, de nós recebermos o rosto. Ou seja, e a ideia que é dada por Tiago exatamente é desta incompatibilidade que existe entre a acessão de pessoas e a fé em Jesus. Aliás, em muitas delas nós poderíamos colocar isto quase de outra forma. Meus irmãos, se tendes fé em Jesus Cristo, não façais acessão de pessoas. E, portanto, podia estar quase desta forma, e Tiago começa esclarecendo logo, de uma forma muito prática, esta ideia dele. E ele depois dá-nos aqui um exemplo. O exemplo que está nos versículos, entre o versículo 2 e o versículo 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratar-vos com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu senta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Eu tenho uma história super curiosa que gostava de partilhar com os irmãos, e que acho que é quase um espelho daquilo que eventualmente acontece aqui, noutra esfera, naturalmente. Os irmãos, como sabem, a partir de 2021, desde 2021 eu estou no ramo imobiliário, e, portanto, uma das coisas que nós fazemos logo com as pessoas é esta tentativa exatamente de as avaliarmos. E aquilo que me chamaram logo a atenção, e que esse colega me contou exatamente para me chamar a atenção desse ponto, para eu não me deixar levar pela aparência das pessoas, foi que ele, em certo momento, teve um agendamento com uma pessoa que iria ver uma casa para poder comprar, e, portanto, qual não é o espanto dele quando a senhora que chega portanto, ao agendamento, à casa, era uma senhora que vinha eu acredito, não sei se esse termo se utiliza muito aqui, em Partilhão é muito usado, que é pasteleira, que é uma bicicleta muito característica de antigamente, e, portanto, com um aspecto também muito, muito humilde, portanto, de quem trabalharia no campo ou algo do género. O que é certo é que a senhora comprou a casa e nada o faria prever, e, portanto, a tónica que Tiago retrata nestes dois versículos é mesmo esta: é da parcialidade que existe no nosso julgamento e naquilo que está no nosso coração que leva a esta parcialidade. Aliás, Tiago, inclusivamente, ele menciona no versículo 4, ele menciona a palavra juízes, e é propositada, porque um juiz pressupõe-se que seja alguém que ajuiza com imparcialidade. E, portanto, daí Tiago mencionar depois, relativamente aos perversos pensamentos, tem a ver com isto. Portanto, é nós julgarmos de uma forma deturpada e de uma forma parcial. E depois Tiago, de seguida, em relação ao versículo 4, Tiago vai dar duas razões muito concretas que no fundo comprovavam que não fazia sentido, ainda para mais naquela altura, lembrando que estamos a falar do povo judeu, e, portanto, não fazia sentido estes dois comportamentos que Tiago descreveu, pelo menos um deles, não era coerente com esta forma de receber as pessoas, até porque aquilo que nos dá a entender neste exemplo de Tiago é que não é um exemplo meramente ilustrativo, é algo até pela cultura judaica
de que eles acreditavam muito de que a bênção viria muito com o poder e com a riqueza, e portanto este exemplo dá-nos a entender que é algo que provavelmente aconteceria mesmo naquela altura. E portanto Tiago começa-nos aqui logo a dar a primeira razão pela qual não faz sentido, até mesmo a nível cultural, eles terem este tipo de comportamento. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Deus não está a dizer, aqui Tiago o que está a dizer é que necessariamente os ricos estão condenados, como é lógico. Aqui estamos a falar naturalmente, voltamos a encaminhar para aquilo que é o coração da pessoa que está. Aliás, muitas das vezes, e nós temos alguns relatos em que Deus fez com que pessoas que tinham bens, que tinham terras, pudessem largar todas essas coisas para o seguir. E, portanto, a riqueza não tem a ver com a carteira. E é isso que Tiago está aqui claramente a mencionar. E depois, quer dizer, se Deus fez esta escolha maioritariamente para os pobres, e a verdade é que, se nós formos a pegar em imensos casos que temos para trás, Deus, no Antigo Testamento e mesmo Jesus no Novo Testamento, preferencialmente foram sempre muito focados naquilo que eram os desfavorecidos e que eram as pessoas realmente necessitadas, e o próprio Jesus, não nos esquecendo que Jesus, pela sua glória, ele podia ter vindo de uma forma completamente diferente. Aliás, podia ter nascido em Roma, podia ter sido filho de um grande deputado romano, de alguém muito importante na sociedade romana, e não foi assim. Jesus veio como filho de um carpinteiro, de Jesus de Nazaré. Portanto, aliás, nós vemos isso em Isaías 53, não precisam de abrir, eu posso ler. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe sofrer e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não faziam caso. Portanto, claramente Jesus sofreu na pele aquilo de que Tiago estava a mencionar aqui. E portanto ele fala logo de seguida em relação aos ricos. E vou voltar a ler. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Nós, mais uma vez, o problema aqui não está com o rico em si, mas nós estávamos num contexto em que os ricos, no tempo dos judeus, eram pessoas extremamente orgulhosas, exatamente por esta crença, porque era uma crença que eles, tendo riquezas, tendo poder, eles não precisariam de mais nada, não estariam dependentes desta graça. E portanto, aquilo que depois nós lemos inclusivamente mais à frente em Tiago, no capítulo 5, é que Tiago faz Tiago menciona aqui uma das situações, por isso é que fala aqui em tribunais, de que os ricos, portanto, as pessoas que tinham os seus trabalhadores, elas estariam a aproveitar do trabalho delas. E, inclusivamente, Tiago diz que todas as riquezas que elas tinham eram podres, passando assim a expressão. E, portanto, é esta a tónica, por isso é que não faz sentido. É altamente contraditório. Se Deus teve esta perspectiva de ter uma preferência clara pelo pobre e por aquele que abdicava de tudo para alcançar a verdadeira riqueza na fé, e se os judeus, a classe média mais baixa, sofria desta forma, que sentido faria quando entravam na sinagoga a ver este comportamento, que era altamente contrário àquilo que faria sentido? Porque as pessoas que as tratavam mal eram precisamente aquelas que estavam a ser mais bem recebidas na sinagoga, na congregação. E, portanto, é este o sentido que Tiago dá. E depois vem a consequência. Tiago fala na consequência deste comportamento que nós já percebemos que não é compatível. E nós vamos perceber que é condenável perante a justiça de Deus. E, portanto, nós lemos a partir do versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Portanto, reparem, não tem só a ver com uma mera questão de indelicadeza ou de ficar mal. Não, Tiago classifica claramente como ser algo que vai contra um dos mandamentos de Deus. Daí ele falar aqui na lei régia, que é a lei que está mencionada em Levítico, portanto, que determina exatamente isso. E, portanto, alguém que ama o próximo é alguém que certamente não atuará
com a acessão de pessoas. E é isto que Tiago está a dizer, e Tiago condena. Portanto, se não o fazem, se tratam bem, se amam o próximo como a si mesmo, fazem bem. Agora, se todavia fazem a acessão de pessoas, estão a pecar. São tidos como transgressores da lei. E Tiago vai mais longe, inclusivamente a partir do versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E depois no versículo 11, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Portanto, Tiago, mais do que dizer que é um pecado condenável, Tiago está a equiparar a acessão de pessoas a um pecado qualquer. Portanto, nós podemos viver a nossa vida completamente, toda a nossa vida, acharmos e olharmos para o lado e tentarmos fazermos este julgamento e olharmos para aquela pessoa e eu sou alguém que eu nunca fiz nada absolutamente grave. Eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, fui uma pessoa que sempre tentei fazer o bem. Mas, irmãos, se nós falharmos nesta questão, estamos a falhar como se estivéssemos a falhar em todas. Ou pelo menos estamos a falhar como se falhássemos em qualquer uma delas. Porque a lei de Deus é perfeita e Deus é perfeito. E qualquer falha, seja ela qual for, é condenável. E, portanto, torna-nos... É sujo, seja ela qual for. E, portanto, esta é a consequência, esta consequência vem no seguimento mesmo disso. E Tiago, depois, de seguida, no versículo 12, ele vai nos falar da responsabilidade que nós temos, depois de termos depois de sermos conhecedores desta mesma realidade. Portanto, ele chama-nos à responsabilidade dizendo, falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Portanto, a lei do Evangelho, a lei que Cristo trouxe para nós. Nós não estamos presos na realidade. Isto não nos limita. A realidade é que dá-nos a liberdade para nós podermos amar de forma tal e qual como Cristo nos ordena. E se nós somos realmente transformados, nós vamos ter esse desejo. E, portanto, a nossa preocupação tem de ser em comportar-nos como se nós acreditássemos efetivamente que vamos ser julgados. Porque se formos transformados, nós acreditamos certamente que vamos ser julgados um dia. E, portanto, a nossa preocupação tem de ser em comportar-nos e falarmos como se isso efetivamente fosse acontecer, porque nós acreditamos que isso acontece. E, portanto, é isto que Tiago fala. No versículo 13, caminhando para o final da passagem, Tiago diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E, portanto, Tiago o que está aqui a dizer, e não confundamos, Tiago não está a dizer que se eu for bom para os outros, Deus vai ser bom para mim. Tiago não está a dizer nada disso. Agora, o que Tiago está a dizer é que, porque senão nós caímos numa lógica idêntica à da acessão de pessoas em que eu estou a julgar aquilo que eu posso ganhar em função do comportamento que eu tenho. Que era aquilo que eu já tinha dito anteriormente. Portanto, que é algo perigoso. Eu posso, no fundo, não fazer a acessão da mesma forma, porque hoje em dia qualquer pessoa, se calhar a acessão de pessoas que nós fazemos já não é tão possível de uma forma física, portanto qualquer pessoa, a nível de distinção, hoje em dia os ricos já não têm a mesma preocupação que tinham antigamente. Agora, nós podemos fazer a acessão de pessoas noutro âmbito, que é mais ou menos este que está aqui descrito, e que poderia ser interpretado assim, de forma errada, que era, eu tratar determinada pessoa em função daquilo que eu posso vir a retirar desse momento. E, portanto, seria mais ou menos o mesmo que olhar para este versículo 13 e dizer aquilo que eu estava a dizer. Portanto, eu olhar e dizer, ok, então se eu for bom, Deus vai ser bom para mim. E não é isso que Tiago está a dizer aqui. Porque a verdade é que quem nunca recebeu da misericórdia de Deus é incapaz de exercer misericórdia para com outros. Um coração verdadeiramente transformado pela misericórdia de Deus, esse sim vai ser um coração que vai ajuizar desta forma os relacionamentos. E caminhando depois, sem entrar naquilo que Tiago vai falar depois, a nossa fé, nós podemos assumir a nossa fé e dizermos que somos filhos de Deus e que acreditamos efetivamente naquilo
naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tiago diz inclusivamente no capítulo 2 de seguida que até os demónios creem. E portanto isso não determina absolutamente nada. Agora, as obras que nós vamos fazer como consequência à transformação que Deus operou na nossa vida, isso é que efetivamente vai ditar se a nossa fé é verdadeira ou não. E portanto, esta é a aplicação principal que eu quero fazer para os irmãos esta noite. Se eventualmente tu que estás aqui, que crês em Deus, que acreditas que a tua vida foi transformada por Ele, mas que as tuas obras e aquilo que tu fazes diariamente, os teus comportamentos, não vão de encontro àquilo que Deus quer, provavelmente tu tens de pensar se realmente a transformação ocorreu verdadeiramente contigo. Porque um coração transformado é um coração que é incapaz de viver de uma forma contrária àquilo que Deus nos ordena. Porque é um coração que passa a amar, eu passo a amar aquilo que Deus quer que eu faça. E por isso é que nós tocamos na questão da liberdade. Eu tenho a liberdade para poder amar e para viver de acordo com a vida que Deus quer que eu tenha. E portanto, certamente que nós já sabemos a resposta à pergunta que eu fiz inicialmente. Claramente que um coração corrompido será aquele que vai ter este tipo de comportamento. Daí eu ter esta aplicação. E portanto, eu gostava de terminar, e vou ler porque acho que é mesmo importante e não quero que me falte nada. É um coração que provavelmente ainda não foi transformado pelo Evangelho de Jesus. E o meu desejo para esta noite é que se a tua forma de viver é contrária ao padrão de Deus, precisas urgentemente de correr para o grande obreiro da nossa salvação. Aquele que, independentemente da tua carteira, do teu estatuto social, te chama para a verdadeira riqueza. A riqueza que Ele, através da cruz, trouxe para cada um de nós. És, por isso, hoje convidado à verdadeira transformação que só alcançarás através de Jesus. Eu gosto muito, e o meu padrinho Samuel Oliveira partilhou, ele termina sempre com, ou pelo menos grande parte das vezes, termina com uma frase que para mim é fantástica, que a nossa avó gostava imenso de ouvir, e que vem neste sentido. E eu vou voltar a ler a última parte. És por isso hoje convidado à verdadeira transformação que só alcançarás através de Jesus, e que todos o tenham, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Amém.